Podcast do Campo à Indústria Carmeuse, uma produção PwC AgTech Innovation e Carmeuse, para você ficar por dentro de soluções químicas inovadoras e sustentáveis no agronegócio. É um prazer ter vocês, ouvintes, de novo com a gente para o quarto episódio do podcast do Campo à Indústria Carmeuse. Nosso objetivo com essa série é te manter bem informado e bem informada sobre as soluções químicas inovadoras em fertilidade do solo e nutrição na cana-de-açúcar. Essa é uma produção do PwC AgTech Innovation em parceria com a Carmeuse. Eu sou a Fernanda Cavalcante, agrônoma e integrante do time de marketing do Hub, e falo diretamente do nosso estúdio em Piracicaba. Se você não ouviu os episódios anteriores, vale voltar. Já passamos pelo contexto de atuação da Carmeuse, sua esteira de inovação no setor sucroenergético e os resultados práticos de soluções desenvolvidas com base em pesquisa para o campo. Mas fique por aqui, neste episódio vamos abordar a visão de serviços agregados, que passa tanto pelo digital com recomendações personalizadas, como pelo transporte e abastecimento de fertilizantes. Ao longo dessa conversa, seguimos com dois nomes que vocês já conhecem, o professor Pedro e o Felipe Macedo, diretor de P&D da Carmeuse. E mais ao final deste episódio, recebemos também o professor Márcio Domingues, que se junta a nós para compartilhar os resultados de um projeto que ele está desenvolvendo em conjunto com a Carmeuse. Professor Pedro e Felipe, por favor, se apresentem e deem as boas-vindas aos nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Como você já me apresentou, eu sou Felipe Macedo. Hoje atuo como gestor de pesquisa e desenvolvimento na Carmeuse, há um período de 2 anos e meio, e também como responsável pelo projeto do agronegócio na empresa. Para mim é uma grande satisfação poder dividir esse tempo com vocês, até mesmo novamente ao lado do professor Pedro Henrique, com você, Fernanda, num momento tão interessante e importante para nós, essas discussões que nós já tivemos, né, no episódio 3, e agora no episódio 4, entrando um pouco mais em detalhes sobre alguns assuntos. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em Espírito Santo do Pinhal. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de nutrição e fisiologia de plantas, como também já mencionei no episódio anterior. Tive o professor Pedro como meu orientador de doutorado. E para mim é um prazer muito grande assim, dividir esse tipo de tema como nutrição e fisiologia, que é uma área que eu gosto muito, me aprofundei muito durante esse meu período profissional, durante meus estudos também na área acadêmica. Então, para mim, é sempre apaixonante assim, a gente ter essas oportunidades de discussão que a gente enxerga que através desse tipo de momento que a gente consegue trazer novas alternativas, né, novas soluções para um mercado tão desafiador quanto o agronegócio brasileiro. Positivo, Felipe. Para nós é um prazer aqui também participar desse quarto episódio, né, da série podcast da Carmeuse, do Campo à Indústria, junto com a Fernanda aqui. Eu vou me apresentar novamente, né? Vocês já viram nos episódios anteriores, mas eu sou engenheiro agrônomo, formado em Piracicaba, na Exalc, em 81. Fiz mestrado e doutorado aqui e especialização na área ambiental na Universidade de Valência, em 97. E trabalhei por 9 anos no Instituto do Açúcar e do Álcool, em Araras, né, de 82 a 90, e entrei na USP em 90, fiquei até dezembro de 23. E atualmente nós trabalhamos na área de consultoria agronômica para o setor sucroenergético. E sempre trabalhando com cana, né, desde que eu me formei, e tendo essa oportunidade de ter parceria com as empresas no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento. Muito bom, é um prazer recebê-los aqui novamente, professor Felipe. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria destacar um movimento interessante que a gente tem acompanhado no agronegócio. Que cada vez mais os clientes eles procuram soluções completas, que vão além do tradicional, né, que a empresa acaba oferecendo. Tudo para tentar resolver um desafio maior, né, trazer uma eficiência aos pontos que o cliente está buscando. E diante dessas mudanças e das novas expectativas no mercado, Felipe, eu queria entender com você como que a Carmeuse enxerga esse cenário e qual é o posicionamento de vocês nesse contexto. O pilar forte que nós temos hoje na empresa é a inovação, e a gente enxerga que a inovação ela vai muito mais do que simplesmente a tecnologia. Então, o produto em si é uma forma que a gente tem de estar mais próximo do cliente e entender exatamente aquilo que ele necessita. Então, parte daí a necessidade
mas a gente enxerga que hoje vai muito além de um produto. Então, você tem que entender melhor assim como que isso vai chegar até o cliente. Então, a gente tem essa preocupação com relação à produção e depois da geração do produto em si, na planta de produção, a gente conseguir entregar esse produto para o cliente da forma correta. Então, a gente tem essa preocupação com a logística desse material que está sendo gerado na nossa planta de produção. Chegando no cliente, entender como que isso vai ser descarregado, qual que é a melhor forma e que a gente consiga otimizar o operacional do cliente na chegada desse produto. Então, a gente sabe que tem alguns clientes, como as usinas, que para cada uma delas você tem que ter um tipo de carreta. Então, isso é importante que você entenda desde o processo inicial com o cliente, que você pode travar em algo que é relativamente simples e que não está diretamente ligado à efetividade do produto no campo. Isso também a gente faz, a gente testa, como a gente já conversou no episódio anterior, mas também a gente tem esse cuidado, né, de poder fazer de uma forma interessante e justa para o cliente esse tipo de fornecimento de produto. Então, chegando no cliente, como que isso vai ser armazenado? Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem na empresa. A gente sabe que nem toda usina tem condição, por ser uma tecnologia nova também, a se adequar a isso pelas condições que hoje a gente tem no campo. Então, tem usinas que têm possibilidade de ter fábrica de fertilizantes, tem outras que não. Tem outras que o pátio de abastecimento funciona de um jeito, que pode ser que para a nossa tecnologia a gente vai precisar fazer algum ajuste. Então, esse tipo de cuidado e serviço a gente presta para a usina, a gente entende que isso é uma necessidade. A gente sabe que o dia a dia da usina não é simples, é super complexo com aquilo que já se faz. E cada usina tem uma realidade. Tem uma realidade, exatamente. Então, assim, a importância de a gente estar ao lado do cliente é exatamente isso. A gente trazer uma alternativa que otimize o processo dele, que possa trazer rentabilidade do processo dele, sem que onere aquilo que já existe dentro da usina. Então, a gente tem esse tipo de preocupação. E que encaixe no operacional deles. No operacional, exatamente. Então, assim, o abastecimento é um outro ponto importante de todo esse fluxo. E aí, depois de abastecido, dosado esse produto para o cliente no campo, como que isso vai chegar para ser aplicado efetivamente no solo, para que a planta consiga aproveitar aquele produto que foi gerado e fabricado lá atrás. Então, toda essa cadeia, vamos dizer, pensando na aplicação do Soil Whey hoje no setor sucroenergético, tem sido muito pensado e a gente tem isso como alternativa de trabalho, a gente tem isso como proposta de projeto de trabalho com as usinas. Então, desde o desenvolvimento do produto até a aplicação no produto do campo. Exato, então, né? A gente acompanha todo esse fluxo. E até a ideia da questão da logística, né, Felipe, que a Carmeuse pensou, inclusive na expansão das fábricas, né? Exatamente. Para atender os polos de produção de cana, né? Uhum. Como já inaugurou a fábrica em Taquaritinga, né? Então, para atender a região de Ribeirão Preto. Exato. E aí a gente vai... vizinhanças, né? E agora a próxima... Vai ser em Araçatuba. A previsão é que ela seja comissionada em maio de 2026. E aí tem todo um rigor aí, né, de registro da planta, mas ela já passa a operacionalizar para a Neutramol a partir de maio desse ano. E acredito que a partir de agosto, setembro de 2026, a gente tem a possibilidade também de fazer a produção de Soil Whey. E aí está muito linkado com o que o professor Pedro Henrique acabou de comentar. Nossa primeira planta aqui no Brasil, ela foi iniciada em Formiga, que é em Minas Gerais, e a gente viu, em função do projeto, que haveria essa necessidade de expansão de plantas mais próximo do cliente. E o Neutramol, como eu mencionei no episódio 3, ele já é um produto que já está validado no setor sucroenergético, só que na indústria. E aí já tinha essa necessidade para o Neutramol. E aí a gente começou a enxergar que o Soil Whey seria uma estratégia muito semelhante. E porque a gente tem de portfólio pipeline também, estando mais próximo dessas regiões, para a gente vai favorecer muito o nosso negócio. E de uma maneira bem direta, também essa questão que envolve a logística para os nossos clientes. Sim. E a terceira planta projetada para Uberlândia, justamente porque a gente entende que o próximo passo, né, pensando em expansão, é o mercado ali do Triângulo Mineiro, onde também tem uma necessidade muito específica para esses dois tipos de produto. Você compartilhou bastante sobre essa parte da logística, que é o físico, né? Mas vocês também têm soluções no digital. Se você pudesse também trazer uma breve explicação para os nossos ouvintes. Essa amarração que a gente tem feito com o digital tem muito a ver com essa necessidade de posicionamento de tecnologia.
Então, como eu mencionei, né, não é a preocupação só em ter o produto, mas como melhor posicionar isso no campo. Então, uma dessas ferramentas que nós temos 2 hoje já prontas, que uma para trazer o melhor posicionamento do soil whey. Então, em função da característica físico-química da vinhaça e de química do solo, a gente entender o melhor posicionamento e melhor dosar esse produto de acordo com a necessidade de extração da cultura, né, da cana-de-açúcar, vinculado a essas 2 condições que são básicas para que a gente consiga fazer a aplicação do produto da forma correta. Então, esse é um tipo de ferramenta que nós já temos pronto. E uma outra é já pensando mais em sustentabilidade, o quanto daquele ganho que a gente tem em produtividade e qualidade pode estar revertendo até em crédito de carbono. Então, é uma outra ferramenta que a gente tem realizado aí e concluída junto com o PSEG. Essa primeira de recomendação teve um apoio muito forte, a gente fez isso em conjunto com o professor Pedro Henrique, e o PSEG ele criou uma roupagem para que a gente pudesse facilitar a plataforma para ter melhor acesso do nosso cliente, até mesmo do nosso time comercial, trabalhar isso diretamente com o cliente. E essa de CBIOS a gente já vem conversando com o PSEG há um pouco mais de tempo, que surgiu até de uma conversa que nós tivemos aqui na Agtech Innovation com o professor Pedro Henrique, não só pensando em produtividade e qualidade, né, como eu mencionei, mas também de reduzir a operação, que é o caso do soy whey, por o produto estar indo direto na vinhaça localizada. Você já tem um veículo de aplicação, então você acaba otimizando o operacional, diminuindo algumas operações, que isso poderia, e a gente viu que acontece, através dessa ferramenta, otimizar o operacional e também trazer uma rentabilidade em crédito de carbono. Então, hoje nós temos esses 2 modelos, né, de digital que já estão até validados, e a gente pretende, no futuro próximo, já trabalhá-los de uma forma mais intensificada no campo com os nossos vendedores ao cliente, e até estamos avaliando a possibilidade de ter, no caso essa de crédito de carbono, disponível numa plataforma para que o cliente realmente possa fazer ele mesmo essa comparação e essa análise mais crítica, que não só mais de produtividade e qualidade. Muito bom. E aí, professor, se você pudesse complementar, trazendo a sua experiência, né? O que mais os clientes do agro estão buscando quando a gente fala sobre essa oferta ampla do mercado? Na nutrição de plantas hoje, a gente percebe, né, que os clientes eles evoluíram bastante sob o ponto de vista de considerar a nutrição das plantas e das culturas como um todo. Então, outrora o pessoal ficava mais ali no NPK e tal, né, nos fertilizantes tradicionais, mas hoje você vai conversar com os produtores já estão além. Então, a gente julga que nesse contexto eles vão para os micronutrientes, discutem também os macronutrientes, que eu já comentei no 3, chamado secundário, mas que é cálcio, magnésio e enxofre, como manejar de uma maneira diferenciada, né? E dentro dos micronutrientes, os produtores estão cada vez mais se especializando. Então, além dos micronutrientes que eu chamaria de tradicionais, hoje eles foram evoluindo para outros micronutrientes. Então, o pessoal trabalha com níquel, trabalha com selênio, trabalha com outros nutrientes, além do boro, cobre, manganês, ferro e zinco, que a gente estava acostumado, molibdênio e cobalto no batidão, né? E como eu comentei com você, os produtores eles estão sempre buscando novas tecnologias e inovações. Então agora surgiram trabalhos com níquel, vamos lá ver como está resolvendo, tá? E além disso, eu penso também que dentro dos sistemas produtivos, né, evoluiu muito essa questão que o Felipe comentou do digital. Então, hoje, os produtores que estão com um certo patamar aí de produção, todos eles trabalham dentro do digital. Todos têm sistemas que trabalham dentro da produção dele com sistemas que sejam informatizados ou coisas assim. Então, se você tiver soluções para ele que casem com esse aspecto do uso do digital, eles também aceitam bastante e demandam esse tipo de coisa, como os exemplos dos aplicativos que o Felipe colocou aí, né? Outro segmento que cresceu muito dentro do sistema produtivo nosso, que a gente observa, é na área de fisiologia, no que diz respeito ao bioestímulo das plantas.
Então, os produtores também consideram isso como práticas de manejo interessante para o desenvolvimento das plantas. Então, a linha dos bioestimulantes, hoje, eu também julgo que é demanda dos produtores, né? E nós temos várias linhas dos dos bioestimulantes para plantas, né? Então, temos hormônios, temos substâncias úmicas, temos extratos de algas, temos várias linhas que trabalham dentro desse aspecto. E outro segmento que eu acho também para encerrar está ligado com os bioinsumos. Então, o uso hoje dos micro-organismos atuando dentro dos sistemas de produção, trazendo cada um os seus benefícios, né, para as diversas etapas e processos fisiológicos da planta, também já é uma realidade com os produtores. Então, o que você tiver no portfólio relacionado com esses aspectos, micronutrientes, bioinsumos, bioestimulantes, eu julgo que são essas demandas que os produtores estão buscando. E é interessante, né, professor, o quanto esse mercado se profissionalizou. Sim. Alguns anos atrás, era mais difícil você conseguir mostrar o valor exato de uma tecnologia como essa no mercado. Isso independente da cultura. Tiveram algumas que saíram na frente, adotaram com uma agilidade um pouco maior, mas hoje a gente nota que para todas as culturas, inclusive cana-de-açúcar, pastagem, tem muitas culturas assim que o pessoal ainda tinha uma certa restrição a esse tipo de tecnologia que o professor mencionou, e hoje é uma realidade. Né, aminoácidos já foi meme durante um tempo no agronegócio, mas a gente enxerga que hoje não. As pessoas até já trabalham com aminoácidos específicos para cada fase de desenvolvimento da cultura. Então, isso até uma pessoa que nem eu, o professor Pedro, que somos apaixonados aí pela cultura da cana-de-açúcar, é super bacana a gente enxergar que o mercado mudou e ficou ainda mais exigente. Isso é uma forma muito interessante e traz um desafio maior para a gente. É um desafio que a gente tem o prazer aí de usufruir durante o nosso dia de trabalho, porque a gente enxerga que essas oportunidades tendem a aumentar, e tecnologia para isso hoje no Brasil eu enxergo que existe. Até tive a oportunidade no passado de trabalhar com produtos que aqui no Brasil tinham uma evolução de posicionamento muito maior do que fora. Então, até me arrisco a dizer que esses avanços que tem assim, de tecnologia aqui, comparado a países da Europa, até mesmo Estados Unidos, do norte, né, americano, eu vejo que a gente tem um avanço aqui com relação a esse uso de tecnologia muito maior, até sendo mais restritivo a questão de registro. Esse tema regulatório, assim, para nós aqui no Brasil, ele é bastante latente e importante, e até mais restritivo do que em muitos países da Europa. E você vê que dentro dessas tecnologias que nós estamos falando aí, como a curva de evolução foi muito rápida. É rápido. E você vê que tem certos aspectos que não conseguiu acompanhar, como você citou, a normatização e legislação. Não conseguiram. A hora que eles viram, o pessoal já está usando. Então, puxa, não temos normativa muito clara para os micro-organismos, para os bioestimulantes, porque eu julgo que foi uma ação integrada de pesquisa com algumas instituições e a parceria com os produtores. Os nossos produtores se mostraram abertos a usar essas tecnologias. Né? Exato. Não tendo, digamos assim, um comportamento muito conservador. Não, isso aí é água de batata, que a turma brincava no passado, né? Isso aí pode pirim-pim-pim. Então, você vê que uns 10 anos para cá, o pessoal evoluiu muito sobre esse ponto de vista, e os produtores nossos têm a visão aberta, né? A cabeça aberta para essas novas tecnologias e demandam. Preciso de um produto assim, preciso de um produto assim. Então, eu acho que essa associação da pesquisa junto com as empresas, né, do setor privado aí, foi muito positiva. E é lógico, associado com a terceira perna do tripé aí, que é o produtor aceitando essas tecnologias com os novos desafios das inovações. Né? Não, com certeza. E parte da aceitação da tecnologia vem do valor
percebido, né? Que o Felipe comentou. Uhum. E até, Felipe, se você puder compartilhar com a gente como que vocês estão comunicando esse serviço agregado que passa desde da solução de fato que vocês disponibilizam, mas passa por outras partes, como a gente comentou, pelo digital, pela logística. Como que vocês estão conseguindo comunicar isso para o produtor? Hoje a gente tem buscado dar essa roupagem, né, para todo item vinculado àquele fluxo que eu mencionei aqui no início do episódio. É alinhado muito com o nosso marketing interno. A gente tem feito um trabalho assim, bastante interessante, até mesmo no marketing, com alguns parceiros que possam trazer essa visibilidade maior e até aumentar a nossa conexão. Aqui dentro da PwC AgTech Innovation, eu vejo que é uma dessas possibilidades que a gente tem, tanto de trazer oportunidade como comunicar as oportunidades. O podcast já é um grande exemplo disso. Então, Sim. a parceria em si, a gente enxerga que não é só simplesmente fazer um trabalho ou se pagar um aluguel ou a gente ter um investimento que seja ali mensal e isso está tudo bem para a gente. Não. A gente tem o conceito de realmente aproveitar e ter ao lado pessoas que possam agregar ao nosso negócio. E automaticamente essas pessoas, esses parceiros, né, como o professor Pedro Henrique, como a própria AgTech, temos outros bons parceiros de consultoria, até mesmo na área de bioinsumos, que são pessoas que automaticamente fazem essa comunicação também ao mercado. Fora essa questão que eu já mencionei do marketing, que temos auxiliado de uma forma bem interessante. E aí, assim, participação em evento, são coisas que têm dado uma conexão muito boa para a gente. O time comercial mais atuante, sabendo o que está falando, entendendo o que é o produto e qual que é a necessidade do cliente para poder proporcionar um posicionamento correto. Então, isso a gente tem trabalhado muito, treinamento interno e externo, e a pessoa ter essa capacidade de usar essas ferramentas, né, digitais, ou até mesmo ter a oportunidade de uma conversa técnica com consultores, com o próprio professor Pedro. Então, esse alinhamento técnico e o posicionamento no campo é o que tem dado para a gente uma visibilidade segura para o mercado. Nós sabemos que a CarMuse é uma empresa que tem atuado mais fortemente no mercado do agronegócio há uns 3 anos, né? Então, a gente tem isso como desafio, tem avançado muito bem e a gente entende que esse é o caminho. Então, a gente tem aí uma etapa de aceitação, né? Que isso eu vejo que a gente está passando muito bem por esse período e a gente enxerga que para fortalecer isso é com essa base técnica que a gente tem construído em cana-de-açúcar para outras culturas, com outras tecnologias. Então essa é a mensagem e a comunicação que a gente tem feito com o mercado, que a gente quer fortalecer ainda mais esse tipo de conceito que nós já temos, que é uma empresa que gera tecnologia, gera segurança aos nossos clientes, aos nossos parceiros, e que gera muito valor ao agronegócio brasileiro. Esse é o foco que a gente tem tido muito dentro da empresa. E a forma de comunicar, né, como você bem perguntou, eu vejo que faz todo sentido perante a esse desafio, né, e foco que a gente tem hoje dentro da empresa. Então, a gente tem buscado esses canais aí que eu comentei, né, para que a gente consiga fortalecer tudo isso. E aí essas parcerias até com o próprio cliente é uma forma muito sólida, né, da gente promover a marca, de promover a tecnologia. Eu vejo que é assim que a gente vai conseguindo se estabelecer de uma forma mais estruturada. E, Felipe, nessa primeira temporada a gente comentou muito sobre a relação de vocês com o setor sucroenergético, mas eu sei que vocês trabalham com outras culturas também. Se você pudesse compartilhar quais são essas culturas, né? E como vocês atuam nelas. Hoje, como nós vimos aí nos episódios, né, nos 3 primeiros, e estou tendo a oportunidade de reforçar nesse, o foco é mais em cana-de-açúcar, surgiu de uma tecnologia que é o Soy Whey, direcionado para vinhaça localizada em soqueira de cana-de-açúcar. Então, era mais restrito, mas ao mesmo tempo a gente foi enxergando, dentro dos primeiros projetos, a possibilidade de até do próprio Soy Whey, dentro do setor sucroenergético, ser utilizado de formas diferentes. Então, já tem uma divisão e uma evolução do Soy Whey, mesmo dentro do setor sucroenergético em cana-de-açúcar, tem até a aplicação do produto em plantio, por exemplo. Ou até mesmo já teste do produto em aplicações que não só através da vinhaça localizada. Isso. A gente pode estar viabilizando a aplicação, o posicionamento do produto
de uma outra forma que não só vinculado à vinhaça localizada. Esse é um ponto. Com relação a outras culturas, aí já envolve outras tecnologias. A gente teve a oportunidade de trabalhar inicialmente com o professor Márcio Domingues, que é o pesquisador que vai participar desse episódio conosco, onde ele teve a ideia de um outro produto que nós temos, que é o Selafio, aplicado em citros para proteção solar e para manejo de psilídeo. E aí é um outro formato, é um outro objetivo, mas que tem dado super certo, um trabalho que tem tido bons frutos, né, literalmente. Aí ele vai poder falar um pouco melhor sobre isso, só que foi um primeiro passo que a gente deu com uma nova tecnologia, com uma outra cultura. E aí, em função desse trabalho, a gente foi puxando, trazendo a oportunidade de aplicação do produto em culturas que também demandavam com proteção solar, né, ou tecnologia similar ao que vem sendo feito em laranja. E aí a gente expandiu um projeto para café. E aí o projeto também já está em andamento com o professor Márcio, tem dado um resultado muito, muito interessante. E aí veio novas ideias, né, a própria soy whey em soja. A gente tem trabalhos hoje com outros pesquisadores, tem trabalho do próprio Selafio, que é o protetor solar em soja, com o Cris Serlotto, da AgroSíntese. Isso. Então a gente tem expandido mais até para a área de fisiologia, pensando em estudar melhor o produto em soja, em mitigação de estresse, abiótico na planta. E aí veio novas possibilidades também da aplicação de outras tecnologias que não mais só a base de hidróxido de cálcio, magnésio e adição de enxofre, já pensando nessa estratégia de atuar com nutrientes e produtos com um efeito fisiológico no ciclo de desenvolvimento de algumas culturas. Então a gente já tem trabalho assim em café e também temos trabalhos nessa mesma linha em soja. Então já são nutrientes que, nem o professor Ben já mencionou aqui, e já atuam de forma específica em cada fase de desenvolvimento das culturas. Com essa introdução, Felipe, chamo o professor Márcio para a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, professor. Vou pedir para você se apresentar para a nossa audiência e aproveitar para contar um pouco dessa sua relação com a Carmeuse. Olá a todos, meu nome é Márcio Domingues, eu sou engenheiro agrônomo, doutor em fisiologia vegetal aqui pela Unesp de Botucatu. Desde 2018 eu tenho trabalhado como pesquisador independente, então atendo diversas companhias, diversas empresas que trabalham com algum tipo de produto que tenha uma ação fisiológica. Então, basicamente, trabalho com fisiologia e respostas fisiológicas a qual algum tipo de tecnologia, algum tipo de produto possa estar trazendo algum benefício para alguma cultura. Encontrei com a Carmeuse em função do meu conhecimento junto ao Felipe Macedo. Já conheço o Felipe Macedo há mais de 10 anos e ele, estando na Carmeuse, solicitou uma conversa conosco há 3 anos atrás para que a gente começasse a trabalhar com um produto, o produto nome Selafio, considerado um protetor solar. Então nós começamos um projeto em 2024 fazendo um manejo, né, estabelecendo um manejo junto às plantas cítricas a campo, né, para entender como que seria o comportamento desse produto, considerando como um protetor solar. O que nós temos hoje no mercado de protetor solar? O conceito basicamente é repelência ao psilídeo, que é o inseto responsável pela transmissão, né, da bactéria causadora do greening. Esse é uma das principais utilizações em função da reflectância da luz pela né, coloração branca que ele promove, né, uma cobertura branca que ele promove nas folhas das plantas cítricas. Então, nesse momento, nós havíamos estabelecido um entendimento de doses, de dosagens, comparando-se também com produtos já existentes no mercado. Professor, nesse início do projeto, qual era exatamente o objetivo da pesquisa? O que vocês queriam entender em relação ao comportamento desse produto na planta? O objetivo do trabalho era entender a interação desta substância, desse produto com a planta. Quais seriam os benefícios fisiológicos que esse produto poderia trazer ou não, certo? Então, começamos a realizar diversas avaliações fisiológicas, como temperatura foliar, como eficiência fotossintética, condutância estomática,
e também as consequências do greening, se as plantas estavam derrubando mais fruto, não derrubando mais fruto, ou seja, pensando numa mitigação de estresse, tá? Um estresse biótico e abiótico, tá? Porque dentro da planta existe só um mecanismo de estresse, independente se ele tem origem biótica ou abiótica. Então nós começamos a fazer estas avaliações periódicas, né, a cada 15 dias e a cada 30 dias, para entender, não é, numa curva de comportamento, como é que estava a fotossíntese da planta, como é que estava a condutância estomática, como é que estava a temperatura foliar, porque se fala muito nessa questão de redução de temperatura foliar, não é? E eu tenho visto em praticamente todos os produtos que tem no mercado, o que a gente trabalha, que não causa realmente uma redução significativa. O mais importante que é observado é o efeito fisiológico benéfico desse protetor solar, certo? Além do benefício da repelência do psilídeo, que é o primeiro ponto que o citricultor observa. E a partir dessas avaliações fisiológicas, que tipo de resultado vocês começaram a observar ao longo do trabalho? Finalizamos esse trabalho em 2025. Com a colheita em 2025, finalizamos o trabalho, conseguimos resultados interessantes e positivos em quantidade de fruto, porque hoje em dia, mediante ao greening, o que mais nos interessa é não ter queda de fruto. Qualquer tecnologia no mercado que auxilie a planta a mitigar a queda de fruto causada pelo greening é um benefício, é um produto que tem que entrar para dentro da porteira, certo? E o citricultor ele já tem visto isso, praticamente a maioria das fazendas já aderiu a essa tecnologia. O que está faltando diferenciar realmente é a qualidade de um produto ao outro. Existem produtos que têm uma lavagem pela chuva muito maior em relação a outros, certo? Nós observamos nesse trabalho, inclusive, após 250 milímetros de chuvas, não é? Nessas chuvas intensas que tivemos agora no início de 2026, praticamente o produto estava se mantendo nas folhas. Isso é uma característica interessante de um produto, para você mensurar o produto que você deve escolher. Obviamente o preço também comanda, mas a qualidade do produto é fundamental, né? Então, isso é um ponto muito positivo. E aí, iniciamos do ano passado, em agosto do ano passado, um trabalho com mudas de citros e com mudas de café, certo? Em vasos, em unidade experimental, para entender a contribuição desse produto no desenvolvimento da muda. Então, eu adquiri mudas cítricas, né, registradas de viveiro registrado, adquiri mudas de café arábica e começamos a fazer o manejo disso desde a muda pequena. No caso do café, ela estava pequena assim. E o que vem nos surpreendendo? Então, nós estamos aqui mais ou menos 8 meses após o início das aplicações. O desenvolvimento das plantas. Isso é muito interessante. As plantas que estão recebendo o manejo permanente da aplicação do Selafil está demonstrando um desenvolvimento maior, mudas maiores. Mudas maiores, tanto de café como de citros, mas principalmente de citros, nós vamos ter uma antecipação de florada e maior quantidade de frutos na primeira colheita. Nós não podemos perder tempo na cultura dos citros. Quanto mais rápido eu conseguir formar essa muda, maior é a chance de eu conseguir retorno já na primeira florada. Então, com plantas aí produzindo até 30, 40, 50 frutos, plantas, não é? Nós estamos falando de plantas aí transplantadas com 8 a 10 meses. Então, está muito interessante essa observação, né? Então, realmente o produto ele tem contribuído em termos de fisiologia. Ele está atuando realmente na planta, tá? De forma direta ou de forma indireta, principalmente. Então, à medida que no momento que você está mitigando o estresse, você está dando condição para essa planta se desenvolver mais. Esses resultados provavelmente serão apresentados na Expo Citrus este ano, né? Ou ao longo agora de 2026. Então, são resultados muito interessantes, muito marcantes e muito sólidos que nós temos visto aqui na pesquisa. Professor Márcio, agradeço a sua participação e agora eu volto com o professor Pedro para o quadro Dica de Especialista.
volto com o professor Pedro. Assim como nos outros episódios, te peço para fazer um resumão, mas dessa vez te dou um desafio a mais, né? De fazer um resumão dessa temporada inteira. Então, o que aconteceu no primeiro, segundo, no terceiro e no quarto episódio, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Tá, muito bem. Como você bem colocou aí, né, nessa primeira temporada aí do Campo à Indústria, né, dessa série Carmiuse, tivemos os 4 episódios, né? E dentre os 4 episódios, nós poderíamos fazer um resumo aí referente ao episódio 1, que foi um episódio que tratou dos aspectos institucionais da Carmiuse, que a Carmiuse é uma empresa que está no Brasil desde 2019, digamos assim, tem já um certo número de anos, porém, para que as pessoas pudessem conhecê-la melhor, né? E também foi discutido no episódio 1 o início das atividades do agro dentro do sistema de produção da Carmiuse, né? Que a Carmiuse estava muito mais voltada à indústria do que o agro. E dentro dessas atividades do agro, ficou claro lá no episódio 1 que o foco da Carmiuse, como o Felipe bem comentou aí, está sempre voltado em inovação e tecnologia, né? Para ter oportunidade de gerar produtos realmente que sejam sólidos e que tenham um bom desempenho dentro do sistema produtivo. E também foi discutido as parcerias de pesquisa que a Carmiuse foi fazendo, né, para buscar esse desenvolvimento, né? Primeiro com cana, e assim foi evoluindo com outros colegas e outras instituições de pesquisa para as demais culturas. No episódio 2, foi discutida a questão dos processos de pesquisa e desenvolvimento, né, colocando os desafios, porque quando você começa com produtos novos, né, que o mercado não conhece, sempre gera desafios. Justamente pelo fato dele ser inovador, vai desde a sua geração até a sua utilização, tem que ser trabalhado etapa por etapa. Então, a Carmiuse vem investindo recursos financeiros pesados na área de pesquisa e desenvolvimento, construiu um hub, né, em Minas Gerais, para que desse todo o suporte analítico para trabalhar no agro. Então, desde a análise de solo, análise de fertilizantes, análise de tecidos vegetais, e de produtos também, fertilizantes, né, que é lógico que é o que ela produz. Então, o Hub dá todo esse suporte. E o investimento de recursos na área de pesquisa e desenvolvimento com as parcerias, com os professores, consultores e instituições de pesquisa. Além disso, também foi discutido no episódio 2, aspectos voltados para as questões técnicas, de manejo de solo, fertilidade e nutrição de plantas, né? Falando da importância dos nutrientes, macro e micro, e destacando os macronutrientes que estão dentro dos primeiros produtos que a Carmiuse desenvolve, que vem do seu métier, né? Que é trabalhar com cálcio, magnésio e enxofre. E foi discutido também os estudos que estavam em andamento e os seus, digamos assim, o seu planejamento dos resultados ao longo do tempo. Aí, no episódio 3, foi justamente discutido, né, e apresentado já resultados, os principais resultados obtidos a campo, né, para a cultura da cana-de-açúcar, que foi a cultura pioneira que a Carmiuse desenvolveu os seus trabalhos, né? Além disso, foi discutido também a interação com os clientes, porque à medida que você vai gerando a experimentação, vai tendo contato com os clientes. E os clientes vão colocando as suas demandas e a necessidade de soluções. E com isso, tanto a parte de pesquisa como a Carmiuse foi se adequando, buscando atender essas demandas aí e soluções. E com esses resultados, já surgiu a possibilidade de ter as recomendações técnicas, no que diz respeito ao manejo operacional, manejo de doses, manejo de épocas e formas de aplicação, que justamente são as principais questões que os produtores põem em relação aos produtos
gerados, como no caso o Soy Whey, né? E diferentes formulações que o Soy Whey também já dispõe hoje, fruto dessa interação com os clientes, né? Além disso, também foi discutida a questão relacionada com os impactos da sustentabilidade, né, as questões ambientais e as questões sustentáveis do próprio negócio, né? E foi discutido também. E, além disso, já no 3 falou dos próximos passos, né, que viriam com outras culturas, que justamente foi abordada aí neste episódio 4, né, que é comentando a integração entre as tecnologias desenvolvidas para o sistema produtivo, comentando a expansão em outras culturas, trazendo os resultados mais interessantes e que vêm sendo obtidos na cultura dos citros, né, com o professor Márcio, e colocando um fechamento, né, sob o ponto de vista do que a Carmiuse vê de futuro a médio e longo prazo no agro. E então, para fechar essa temporada, nós tivemos a oportunidade de ter esses 4 episódios. A gente agradece a oportunidade de ter participado de todos eles, né? E esperamos, né, poder ter despertado aí no público o interesse voltado para essas questões de manejo de nutrição de plantas através de produtos inovadores, como no caso nós vimos aí ao longo dos episódios aí, produtos da Carmiuse, né? E comentar com vocês, né, que fiquem alertas e atentos, que teremos a possibilidade de ter novas temporadas, tá bom? Então, espero que vocês não percam as novas temporadas. Ufa, professor, quanta informação que a gente passou nesses 4 episódios, né? Poxa vida. E espero que possamos nos encontrar mais vezes para poder compartilhar ainda mais informação, certo? Então, agradeço mais uma vez a sua participação, professor Pedro, agradeço a sua participação, Felipe. Obrigado. E agradeço também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Se vocês gostaram deste conteúdo, curtam, comentem, compartilhem. Nos acompanhem nas redes do PwC Tech Innovation e também da Carmiuse Brasil. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e no Spotify para não perderem nada. Até logo!